Ô, Negaistimaço! Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como vão? Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês na Semana da Filosofia Marcial, contando um pouco da minha história e daquilo que eu mais amo, a filosofia das artes marciais. Bem, vamos começar falando um pouco como eu comecei tudo isso, lá na minha infância. Eu iniciei no judô com 5 anos de idade, por indicação de uma amiga da minha mãe, que sabia que eu era uma criança muito agitada e briguenta. Foram nas aulas de judô com o sensei Carlos Catalano, meu primeiro grande mestre, que eu comecei a perceber a atmosfera da arte marcial. E foi numa situação muito peculiar, em um treino, quando eu perdi uma luta para um colega que imaginava ser bem mais fraco do que eu, no qual eu fiquei muito revoltado com a derrota. Ali eu tive minha primeira lição da filosofia marcial e aprendi que nem sempre se ganha e que é preciso perder muitas vezes, mesmo contra a nossa vontade, para poder se superar. E isso ficou aqui, grudado na minha memória, de uma forma muito nítida desde aquela época. Depois disso, eu pratiquei outras artes marciais, como capoeira, karatê. E quando eu tinha por volta de 18 anos, eu encontrei o Aikido. A minha primeira aula de Aikido foi com uma mulher, a professora sensei Maria Cecília de Barros. Eu fiquei impressionado com a forma que ela manipulava as pessoas muito mais fortes do que ela. Apenas só com a técnica, mesmo sendo muito mais leve e fraca em relação aos seus adversários. Eu fiquei muito impressionado com esta imagem e até duvidei neste primeiro momento se aquela técnica que ela usava era eficiente mesmo. Então eu comecei a treinar Aikido e perceber a profundidade que envolve uma prática marcial. No ano de 1990, eu entrei para a Faculdade de Educação Física. E quando me formei, em 1994, os meus professores me deram de presente de formatura uma viagem para o Japão. Em 1995, foi minha primeira jornada ao país do sol nascente. Nessa viagem, eu fiquei hospedado na casa de um monge shintoísta e mestre de Aikido, chamado Masanao Ueno. O Eno Sensei, como eu chamava, me mostrou o outro lado da arte marcial, que até então eu nunca tinha experimentado, que é o lado metafísico, filosófico, religioso. A partir daí, eu comecei a jogar toda a minha energia para entender a arte marcial como um processo de desenvolvimento das potencialidades inerentes ao ser humano e que abrangem outros aspectos da nossa natureza, o que nos tornam pessoas mais cultas, mais tolerantes, mais responsáveis com o nosso corpo e com a nossa mente, e responsáveis por outras pessoas. Hoje eu já ensino artes marciais há mais de 30 anos, Aikido e Jiu-Jitsu, para vários públicos, desde crianças pequenas, pré-escolares, até pessoas já na terceira idade. E eu percebo e vejo e constato o quanto a prática da arte marcial pode favorecer o bem-estar físico, psíquico e espiritual, mudando a concepção de mundo, compromisso social, colaboração, compaixão e outros atributos que tornam uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais saudável. Mas eu sempre tive muitas dúvidas e curiosidade. E a própria curiosidade me levou e me moveu a buscar mais conhecimento para entender cada uma das etapas, cada movimento, cada respiração, cada estrutura que envolviam essa minha prática. Essa inquietude certamente me trouxe até aqui. Isso me fez perceber que era necessário entender as origens e desses fundamentos e qual a razão de estar aprendendo tudo aquilo, além do aspecto técnico marcial, treinando somente para saber uma defesa pessoal, por exemplo.
E os meus mestres foram fundamentais nessa jornada. Sem eles, eu não seria o que sou hoje. Já formei mais de 6.000 alunos na disciplina de artes marciais em cursos superiores e 57 faixas pretas em Aikido. Sou Kodansha 7º Dan de Aikido, representante da Takemuso Aikidokai do Japão aqui no Brasil e faixa preta de Jiu-Jitsu pela Escola Bering. Bom, ao longo dessa jornada em busca da verdade, eu descobri que o conhecimento liberta. O estudo aprofundado da filosofia das artes marciais nos arma com uma ferramenta fantástica, que é uma nova capacidade de julgamento. Quem conhece não apenas as técnicas corporais, mas tem o conhecimento profundo da filosofia marcial, verdadeiramente aprendeu a aprender. E quando isso acontece, o céu é o limite. Eu vou dar um exemplo prático para ilustrar o que eu estou querendo dizer a vocês. A dor. Nós sabemos que nas artes marciais tradicionais existe uma particularidade notada na prática, que revela a capacidade do praticante em suportar e resistir à dor. É uma marca registrada não só em demonstrações de técnica, de resistência corporal, a golpes como a dureza do corpo, em quebramentos de telhas, blocos de concreto, tacos de beisebol e vergalhões de aço que são dobrados e entortados em partes específicas do corpo, mas, além disso, das capacidades extraordinárias. Em particular, o treinamento nas artes marciais tradicionais impõe e exige do discípulo uma submissão total à metodologia de cada modalidade e a total confiança no mestre, que por sua vez passou por todo o mesmo processo, registrado em marcas permanentes no corpo. Além da condição física aparentemente sobre-humana, e uma biomecânica que mais parece uma máquina perfeita, resultado de anos de treino, que no corpo as marcas não deixam dúvidas de um longo processo de adaptação decorrente dos treinamentos. Orelhas deformadas, calosidades visíveis nas mãos e membros, cicatrizes evidenciam adaptações morfológicas de um sistema duro e muitas vezes considerados arcaicos por um público que não imagina a profundidade que envolve tais sistemas de desenvolvimento. Nos espaços que se praticam as artes marciais e em especiais as artes marciais tradicionais, os estilos representam locais de moralidade com sistemas capazes de construir e constituir o espírito disciplinar a partir do sacrifício do corpo, atingindo as emoções de forma contundente e convertendo esse esforço para o controle e a domesticação da força física e da violência desmedida contra o outro e a si próprio. Isso se dá a partir de um caminho contínuo cujo elemento primordial é o autossacrifício e o convívio diário com a dor. Aprender a controlar e suportar o desconforto físico, a dor e os ferimentos decorrentes do treino representam um sistema pedagógico extremamente eficiente para o controle da dor e do sofrimento. O ethos marcial, ou a tradição marcial, transita por sistema de educação corporal, que através de uma linha pedagógica geralmente tradicional, tem como função transformar um corpo não acostumado a estímulos de dor para um corpo adaptado de acordo com cada prática. Repetições de exercícios intermináveis, calejamentos, mentalizações, meditações, exercícios respiratórios, afirmatividade, exercícios de concentração, treinamento psicotônico são técnicas que em sua maioria têm origem nas filosofias orientais, que já nos primórdios preparavam seus guerreiros, gladiadores e monges para suportarem as demandas de cada propósito. Embora as artes marciais tradicionais praticadas hoje se transformaram em grande maioria em esportes marciais ou de luta, de combate,
ainda carregam essas heranças milenares de um sistema civilizador e de autoconhecimento, onde, a partir da ideia belicosa de causar dor ou matar um adversário, simbolicamente, o artista marcial extrai esses elementos a fim de apropriar de seu todo e assim adaptar-se a tudo que o submete. A dor torna-se, então, o estímulo de algo que faz parte fundamental desse processo de autocontrole e autodomínio. Como a velha frase nos ensina, no pain, no gain. O mesmo vale para o intelecto. Quanto mais treina, se estuda, busca a verdade utilizando métodos adequados, mais ele cresce e se fortalece, nos abrindo possibilidades antes que sequer poderíamos imaginar que existiam. Bem, se você gostou dessa aula, não perca a próxima, porque eu vou te contar os segredos dessa sabedoria, a sabedoria milenar dos samurais, e como você pode aplicá-la na sua vida. Domo arigatou gozaimashita!